moleque mó playboy. Os vídeos desse moleque é tudo fake, mano. Esses pics aí nem é verdade. Certeza que as roupas dele são fake. Não é possível ele ter todos aqueles milhões na conta. Mano, de onde você ganha o dinheiro desse moleque? Nunca trabalhou na vida. O moleque é muito desumilde, mano. Deve ser dos pais dele esse dinheiro, com certeza. Ele é um golpista, um salafrário, rouba as pessoas e fica vendendo golpe pela internet. Mano, ele só dá dinheiro pra rico, mano. Moleque mó playboy. Não deve ser nada de verdade isso aí. Se ele não dá golpe nos outros é porque ele é playboy já desde cedo. É muito golpe. Golpistinha. É golpe. Golpe, Golpe. golpe, Golpe. golpe, 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 Golpe. golpe, Golpe. Ele é só mais um golpista. Muitos me conhecem pela máscara que o dinheiro traz, pelo luxo e pela internet. Infelizmente, o dinheiro traz essa sensação e às vezes você fala e julga pessoas através do que elas são na internet. E muita gente me julga. Eu sofro todos os dias com isso. Mas ninguém sabe que antes dos 17 anos, eu passei pelas duas piores dores de toda a minha vida. Foi com 13 anos, dia 23 de outubro de 2018, que eu vi o meu irmão sendo carregado até o cemitério, onde eu vi o caixão dele sendo fechado, com 32 anos de idade. E foi nesse momento também que eu vi os meus pais. Os meus pais perdendo um filho. Não só um filho, mas o primeiro filho. E eu tive que lidar com isso. Eu tinha dois caminhos. Ou eu vivia a fé eterna, ou eu entrava em depressão e nunca mais voltava. É uma dor que nunca passa e eu sei que nunca vai passar, mas ela me dá forças até hoje para lidar com a pressão que eu lido, com os riscos que eu corro. E como se isso não bastasse, além de ter passado pela pior dor espiritual, física e mental possível com 13 anos de idade, entendendo ainda como funcionavam as coisas, eu descobri que eu tinha uma escoliose gravíssima e que eu tinha que fazer uma cirurgia que ia colocar minha vida em risco. E aí foi que com 16 anos eu me enfrentei de novo. Arrisquei a vida, preocupei os meus pais, preocupei a minha família inteira. Depois de ter perdido um irmão, meus pais, depois de terem perdido um filho, ainda tinham que me ver passando pelaquela situação. Foram 2 meses que eu não consegui levantar e são 23 parafusos nas minhas costas que vão ficar comigo até o final da minha vida. E graças a Deus eu tô de pé para servir o meu propósito, que é ensinar as pessoas. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash app. And I really wanna know where you at, where? Eu decidi contar toda a verdade. Toda a verdade sobre o mercado que eu trabalho, o mercado de opções binárias. Realmente dá pra ganhar dinheiro com isso ou é só mais um tipo de tigrinho na internet? É um tipo de aposta onde você tá dependendo da sorte? Realmente tem fundamento? É golpe como dizem, fraude, é crime? Eu vou te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber e abrir todo o jogo a partir de agora. Então fica até o final desse vídeo que você vai saber absolutamente tudo sobre o assunto, se ainda te resta alguma dúvida sobre o mercado que eu trabalho. Antes de mais nada, você precisa entender desde o início o básico da coisa. As opções binárias fazem parte de um grande ecossistema dentro do mercado financeiro. E se você ainda não sabe o que significa o mercado financeiro, cola aqui que eu vou te explicar. Se você der um Google rápido aí, você vai achar a seguinte definição. O mercado financeiro nada mais é do que um ambiente de negociação de ativos financeiros.
Nele, indivíduos, empresas e governos interagem para gerenciar recursos financeiros e investir e multiplicar esses recursos. E para atingir esses objetivos, você pode negociar ações, títulos, moedas, criptomoedas, aplicações, commodities, reservas e derivativos. Guarda essa palavra porque a gente vai destrinchar os derivativos dentro desse vídeo. O mercado de investimentos é o mercado que mais forma multimilionários em todos os tempos. Apesar de no Brasil não ser uma cultura e uma prática investir e fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro desde pequeno lá fora, como nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% da população investe ou já investiu. Enquanto no Brasil, esse número não chega nem a 40%. A grande maioria dos ativos são negociados dentro da Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, você provavelmente conhece a B3 ou a Nasdaq dos Estados Unidos. Essas bolsas são conectadas a diversas corretoras, ao governo e ao Banco Central. Órgãos reguladores também fazem parte disso e a todo tipo de entidade financeira que você possa imaginar. Então, quando você faz uma negociação, todos os outros órgãos têm acesso a essa informação. Eles sabem qual foi a sua negociação, quanto você comprou e quanto você lucrou ou perdeu. Basicamente sabem tudo sobre você, têm os seus dados, tudo. Há séculos existe um outro tipo de negociação que é muito conhecido entre os investidores: o mercado de balcão. Em resumo, uma operação no mercado de balcão é uma operação legítima, mas que apenas não é feita dentro do ambiente da Bolsa de Valores. Ele permite que investidores negociem diretamente entre si com intermediários, como corretoras, bancos ou distribuidoras de valores mobiliários. Eu sei que pode parecer um pouco complexo o que eu tô falando, mas fica tranquilo que tudo vai fazer sentido até o final desse vídeo. E é aí que nós chegamos nas opções binárias. As opções binárias nada mais são do que um modelo de investimento, que assim como as negociações de balcão, são feitas fora de uma bolsa de valores. Nós negociamos diretamente com outras pessoas, é trader contra trader, tendo apenas a corretora como medidora dessa negociação. E elas são chamadas de opções binárias por um único motivo. Só existem duas chances: ou você ganha o valor que está pré-fixado, pré-definido ao iniciar a sua operação chamado payout, ou você perde o seu investimento. Não tem meio termo. Não é como um investimento em ações, por exemplo, onde você compra uma ação, espera ela se valorizar ou desvalorizar e vende a hora que quiser, existindo várias possibilidades de lucro. E é por isso que são chamadas de opções binárias, porque só existem duas possibilidades. Agora vamos para outro ponto muito importante. Como eu disse anteriormente, tanto nas bolsas quanto nas negociações de balcão existem derivativos. É muito importante entender o que é um derivativo. O derivativo nada mais é do que um ativo que deriva de outro ativo, ou seja, ele depende de um ativo subjacente, como ações, pares de moedas, índices e commodities. Por exemplo, se eu tenho um derivativo do dólar, a movimentação gráfica desse derivativo vai depender da movimentação do dólar no mercado financeiro. E as opções binárias se encaixam nesse tipo de investimento, nos derivativos. Tudo isso por quê? Primeiro, baseiam-se em ativos subjacentes. O valor do contrato de opções binárias é determinado pelo comportamento de preços de ativos como moedas, ações, índices ou commodities. 2. Não envolvem propriedade. Você não possui um ativo em si. Você especula sobre o movimento do preço dele. Terceiro, tempo fixo de expiração. Assim como outros derivativos, tem um prazo de validade pré-definido, que no caso das opções são de 15 segundos a 30 minutos, que é o tempo que você escolhe dentro da própria corretora, baseado na sua análise. Mas então, como surgiram as opções binárias? De onde vieram? Desde quando existem? As opções binárias surgiram por volta dos anos 2000, com o avanço da tecnologia e a popularização da internet. A proposta era simples, um modelo de investimentos democrático, que qualquer pessoa pudesse ter acesso de qualquer lugar e sem precisar de uma série de burocracias, contratos e etc. para fazer as operações. Além disso, ela veio como um modelo de investimentos simplificado, que não tivesse uma complexidade e por isso são apenas duas opções: comprar ou vender. São ativos pré-fixados, assim como qualquer pessoa consegue fazer. Mas as opções binárias só vieram a ser regulamentadas mesmo em 2008, que também foi quando começou a ficarem famosas. Durante a crise de 2008, aquela retratada no filme A Grande Aposta, elas foram apresentadas aí como uma maneira mais simples de investir e onde os investidores poderiam ter resultados mais rápidos. O gráfico de opções binárias é exatamente o mesmo do Forex, mas em um curto período de tempo, e você tem apenas resultados aí pré-fixados. No Forex você pode parar e começar as operações onde você
quiser. Essa é a pequena diferença, o gráfico é o mesmo, porém, para operar Forex você precisa ter um estudo muito mais complexo e precisa dedicar muito mais tempo de tela aí dentro do gráfico. Não é simplesmente pegar e na primeira semana já começar as suas operações. Nos investimentos convencionais, quando você compra uma ação, por exemplo, você está especulando, esperando que daqui a alguns anos aquele ativo vai valorizar ou se desvalorizar. Com as opções binárias, é da mesma forma. Você está especulando se o ativo vai se valorizar ou não, mas não precisa esperar anos para isso, você faz isso em poucos minutos. Ao investir em opções binárias, os investidores precisam prever se o preço de um ativo específico subirá ou cairá dentro de um curto período de tempo, o que pode variar de 15 segundos a 30 minutos de operação. E como eu já disse, ela é um derivativo. Isso significa que você não está comprando o ativo em si, mas sim um contrato com a corretora de que o valor daquele ativo vai subir ou cair dentro do prazo que você escolheu. É por isso que tem muitos fanfarrões aí que falam que você não está fazendo trade quando está operando opções binárias. Isso é uma grande mentira, você está sim operando derivativos, contratando aí ativos na corretora, fechou? E assim como opções binárias, existem outros derivativos no mercado, como os CFDs, que eu posso explicar em outro vídeo também, posso separar um tempo só para falar isso com vocês, ou os mais famosos, contratos futuros, que são modelos de investimentos com derivativos também, que são listados em várias bolsas. Inclusive, o melhor exemplo de contrato futuro que nós temos é o chamado mini índice, que é um derivativo listado pela B3, listado pela Bolsa Brasileira. E para investir em mini índice, os investidores especulam sobre a oscilação do índice da Bovespa, sem possuir diretamente as ações que compõem o índice. Ou seja, assim como as opções binárias, existem outros investimentos derivativos que inclusive estão listados e são feitos na B3, de forma regulada na Bolsa Brasileira. Será? Mas, então, se existem outros derivativos, outros investimentos tão parecidos com opções binárias, por que as pessoas dizem que é golpe, que é fraude, que é crime, que é enganação? Obviamente, esse pensamento de que é crime não surgiria do nada, do além, não poderia partir assim do universo, mas o simples fato do assunto estar no hype não pode ser o suficiente para que as pessoas falem mal. É aí que entra a segunda parte dessa história. Há mais ou menos 4 anos atrás, as opções binárias estavam tão hypadas no Brasil quanto estão hoje, mas existia um grande problema na época: as corretoras, porque vários investidores começaram a reclamar e denunciar que o suporte da corretora era horrível, que o dinheiro sumia misteriosamente, que as contas eram bloqueadas se você ganhava muito e que para depositar era extremamente simples, mas para sacar era exatamente o contrário. Era muito difícil e burocrático e tinha muitas coisas obscuras que até hoje a gente não entende como funcionava. E foi aí que as opções binárias começaram a se tornar tão mal faladas por traders grandes que sabiam operar e que não conseguiam sacar o seu dinheiro porque obtinham lucros. Existia um modelo de negócio que você comprava contas negativas para ter resultado. Eu, inclusive, já cheguei a fazer isso na época de Key Option. Mas entenda que foi uma corretora que fez isso, e não todas, como tentam te enganar por aí. O problema é que essa corretora em específico acabou sujando todo o mercado. Por isso, o segundo ponto importante a se destacar nas opções binárias é: escolha uma corretora de confiança, que tenha facilidade de depósitos, de saque e um suporte realmente funcional. Uma corretora que você consegue ver tudo o que você está fazendo, ter acesso ao seu histórico, pedir extrato, e você inclusive pode até gerar suas DARFs aí para a Receita Federal para pagar os seus impostos em cima dos lucros que você obtém com a corretora. Assim, você garante que está operando em uma corretora séria e que não vai te dar dor de cabeça. Então entenda que de forma alguma as opções binárias são um crime. Muito pelo contrário, elas são legítimas e é um tipo de investimento que realmente pode trazer resultados relevantes dentro do seu trabalho. O que as pessoas que querem ganhar visualizações e hype usam para colocar na sua cabeça é que é crime, que é um cassino, que você está apostando, e o simples fato de que as opções binárias no Brasil não são reguladas. Isso não quer dizer que é crime, apenas quer dizer que não existe um órgão regulador ou leis específicas para esse tipo de investimento no Brasil. Um ótimo exemplo disso são as bets, que só foram conseguir regulamentação esse ano. Isso significa que até então não existia um órgão regulador por trás das apostas, mas elas rodavam, patrocinavam o Brasileirão, patrocinavam um monte de instituições e não tinham regulamentação. Ainda assim, há anos é um mercado que movimenta bilhões de reais só no Brasil. De fato, existem aquelas plataformas ou casas de aposta que são golpes,
E entenda também que elas são uma minoria e o período de duração delas é muito curto. A grande maioria e as maiores são 100% legítimas e você talvez até mesmo já tenha feito apostas nelas ou visto algum logotipo na camisa de algum time de futebol famoso. Até porque, por mais que elas só estejam sendo reguladas agora, a gente já vê várias casas de apostas gigantescas operando no Brasil com contratos gigantescos com pessoas muito famosas há anos. Esse é o melhor exemplo que eu poderia te dar da diferença entre algo realmente proibido e algo que apenas não é regulado, que é o caso das opções binárias, que não são crime de forma alguma, elas apenas não são reguladas no Brasil. E quando eu digo no Brasil, é no Brasil mesmo. Existem diversos países em que esse tipo de mercado é 100% regulamentado. Inclusive, a segunda maior bolsa de valores do mundo, que fica em Nova York, a Nadex, é uma bolsa de opções binárias. Esse modelo de investimentos é 100% regulado no lugar mais chato do mundo quando se trata desse tipo de assunto, finanças, dinheiro, impostos e tal. Você simplesmente acha que é fraude ou crime porque colhe informações completamente enviesadas e parciais de pessoas que só querem ganhar visualização com o assunto. A grande verdade é que as opções binárias são uma das melhores formas de se iniciar no mercado de investimentos, por serem simples e fáceis de entender, assim como eu expliquei no começo do vídeo, enquanto em um investimento comum, né, você não faz ideia do quanto vai ganhar quando investe em um ativo. Nas opções você sabe exatamente quanto vai ganhar caso você acerte a sua operação. Só precisa escolher se o ativo vai subir ou cair sem complicações, e existem milhares e milhares de estratégias para você fazer isso. Eu esqueci de falar antes que as opções também não são reguladas aqui no Brasil, porque você pode interpretar esse mercado como um gráfico de aposta. Você pode simplesmente criar, depositar e chutar se vai subir ou se vai descer o gráfico sem análise nenhuma. Mas existem os traders, as pessoas que realmente trabalham e operam esse mercado, que tem um nível de assertividade muito maior do que qualquer outro tipo de aposta. Ou seja, é simples e acessível para que qualquer pessoa entenda. Além de poder começar com muito pouco dinheiro e ver o resultado acontecendo. E é sorte! Antes que você pense que isso é sorte ou algo assim, eu já te adianto. Pode até ser, se você não souber o que está fazendo. Você pode simplesmente criar uma conta e ficar chutando se o gráfico vai subir ou descer. Se você simplesmente clicar aleatoriamente, sim, você está contando com a sorte. Mas se você analisar os gráficos, as notícias e eventos econômicos pelo mundo, você vai estar fazendo realmente operações no mercado financeiro, você está comprando sim contratos de forma profissional, dependendo muito mais da sua análise do que da sorte. Se você tem 70% de assertividade, no final do mês você vai sair positivo. Porém, é muito importante deixar claro que sim, existe a possibilidade de perda. E é aí que entra o controle emocional e a gestão financeira dentro das suas operações, assim como qualquer outro modelo de investimento. E exatamente como nos mercados de investimento padrão, nas opções binárias, você também usa análise técnica, fundamentalista e gráfica. Vários indicadores e notícias também ajudam para você ter melhor resultado dentro das suas operações. A única diferença, como eu já disse, é que ao invés de você esperar meses ou anos para ter algum resultado, em poucos minutos você consegue enxergar as suas operações trazendo frutos para você. Inclusive, por mais que isso seja pouco falado, na própria Bolsa Brasileira existe um tipo de opção binária que é comumente chamada de opção de Copom. Para você entender melhor, eu vou te explicar. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Basicamente, eles são responsáveis por definir a taxa básica de juros brasileiro, que é essa ali, que você provavelmente deve saber se você tem o mínimo de conhecimento básico aí. E existem alguns investidores que fazem as suas operações na especulação, se a taxa de juros vai subir ou cair em um curto período de tempo também, assim como nas opções binárias. O que torna esse modelo de investimento binário. Afinal, como que o menininho das roupas ganha dinheiro? Antes da gente chegar na última parte, na conclusão, eu preciso trazer um último ponto aqui para deixar esse vídeo 100% completo e abrir todo o jogo para vocês. Como eu ganho dinheiro com isso também, com as pessoas que eu levo para a corretora, como que funciona o sistema de remuneração de afiliados dentro da corretora. Basicamente o sistema é o seguinte, é diferente de tudo o que muitos falam, é diferente de cassino que você ganha com as perdas dos usuários que são trazidos, né, para a plataforma. Basicamente funciona da seguinte forma: o mercado, ele tira dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. E como acontece isso? Se você pegar duas contas e abrir venda e compra na mesma vela, uma conta vai ganhar e a outra vai perder. Basicamente, a corretora balanceia os ganhadores dos perdedores e tira o dinheiro dos perdedores
para pagar os ganhadores. Você nunca vai ter problema de saque, se você ganhar 60 milhões de reais, você vai poder sacar, porque a corretora é uma intermediadora de negociações. Se você entrar com 100 reais comprado e 100 reais vendidos em duas contas diferentes, a conta que vai ganhar 95 reais ou 90, depende da porcentagem que estiver pagando, e a outra vai perder os 100. A corretora lucra em cima dessa porcentagem de ganho. Então, se você colocar 1.000 reais, você não vai ganhar os 1.000, você vai ganhar 900 e beirada, 800 e beirada. Essa porcentagem que é retirada da corretora fica de lucro, e eu tenho participação nesses lucros da corretora de todos os usuários que eu levo lá pra dentro. Não existe nada de falcatrua, você pode pesquisar a fundo sobre isso e basicamente é dessa forma que funciona. É exatamente igual o mercado de ações, exatamente igual, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que é uma corretora que intermedia isso e não uma instituição gigantesca. Então, se você tinha alguma dúvida sobre como funciona o mercado de opções binárias, eu acho que tudo nesse vídeo tá explicado. Como eu já disse, o fato de ser um assunto que entrou no hype em 2024 fez com que várias pessoas tentassem ganhar milhares de visualizações, principalmente depois de toda a polêmica envolvendo o Tigrinho e casas de apostas fake. Opções binárias não são crime. Na verdade, são 100% legítimas e podem de fato mudar a vida de uma pessoa, desde que ela faça as coisas da forma correta. O fato de eu ser tão atacado por isso é simplesmente porque o meu marketing para viralizar é um marketing agressivo que choca as pessoas. Mas por trás do Giovanni que compra um casaco de 400 mil reais, que dá dinheiro para as pessoas, que vive essa vida que vocês veem na câmera, existe um Giovanni que perdeu praticamente todo o final da infância e adolescência estudando todo o santo dia para aprender de fato como ganhar dinheiro com isso e testar as melhores estratégias dentro do mercado. Por trás disso que vocês veem no Instagram ou no TikTok existe uma pessoa que faz um trabalho sério, que estuda e busca conhecimento todos os dias. E em todos esses anos eu cheguei a uma conclusão. As pessoas não enriquecem porque buscam conhecimento. Elas simplesmente aceitam o que as outras pessoas dizem, sem pesquisar, sem estudar. A verdade é que o conhecimento liberta, e sim, aprender a investir, tanto em opções quanto em outros tipos de investimento, pode mudar a vida de uma pessoa, assim como ela mudou a minha. Eu sinceramente não queria ter o trabalho de fazer esse vídeo, mas eu aguentei 8 meses calado, vocês escutando um monte de mentiras sobre mim e sobre o meu trabalho. É claro que isso não impactou, mas eu preciso também trazer uma resposta diante a tudo isso e contextualizar para você que talvez às vezes abandonou o mercado de opções binárias achando que estava caindo em um golpe. Infelizmente, esses fanfarrões denegriram a imagem de opções binárias e tem muitas pessoas que operam esse tipo de mercado achando que é um cassino. Eu sou a pessoa que mais tem autoridade no Brasil quando se trata de day trade em opções binárias. O maior canal de mercado financeiro do mundo é meu. Eu coloquei mais de 500 mil pessoas lá dentro e eu gostaria que você conhecesse o meu trabalho através do meu canal no Telegram. É muito simples, tem um vídeo fixado lá que você pode ter acesso a tudo que eu ensino e começar a me acompanhar todos os dias. Eu faço live todo dia, você pode simplesmente entrar lá e ver com seus próprios olhos o resultado e principalmente se tornar um trader profissional juntamente a mim. Diferente dos outros, eu não precisei criticar trader nenhum, não precisei fazer parte de nenhuma panelinha desse mercado para conquistar o meu. Eu não vou falar mal de ninguém, mas o maior canal do Brasil e do mundo é meu. Foi um prazer ter você aqui, eu espero ter ajudado, espero ter te convencido, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, mande para aquele amigo que diz que isso é golpe e tome as suas próprias conclusões e opiniões sobre o assunto. Um abraço e eu te vejo no topo.